No vídeo de hoje, disciplina, direito do trabalho, tema, empregado, empregador, convidado. Agora sim, confete, produção! Joga confete, produção, porque ele pediu confete, ele pediu buzina, ele pediu tudo. E ele é mais do que merecedor. Meu amigo advogado João Alberto Facó Júnior. Atenção, Lattes, joga aqui, produção. Ele tem o quê? Ele é formado em direito, advogado militante, está na área do direito do trabalho há muitos e muitos anos, tem vasta experiência, além de ser especialista, mestre e autor de diversas obras jurídicas. O miserável é um gênio! Mas eu tenho certeza que vocês vão amar o professor doutor João Alberto Facó. Roda a vinheta! Sou o professor João Alberto Facó Júnior, professor de Direito do Trabalho, e estou agora como colaborador do canal da professora Thaís Requião. A partir de agora eu vou fazer alguns vídeos a respeito dos principais tópicos de Direito do Trabalho, assim como responder algumas perguntas que normalmente as pessoas têm dúvidas a respeito da relação entre empregado e empregador. Meus dados estarão no box de informações, se alguém quiser depois entrar em contato. Qual vai ser o assunto de hoje? O assunto de hoje vai ser empregado e empregador, os sujeitos da relação de emprego. Normalmente as pessoas perguntam se é tão necessário assim saber logo de início quem é empregado e quem é empregador. E a resposta é sim. É uma pergunta muito necessária. É uma investigação que o advogado tem que fazer no momento que o seu cliente chega no escritório. Por que essa necessidade? Não podemos esquecer que trabalho é gênero. Trabalho é toda a prestação de serviço que uma pessoa faz para outra. Só que dentro do gênero trabalho, nós temos as espécies de trabalho. Então, emprego, relação de emprego, é uma das espécies de trabalho, onde o empregado presta serviço para o empregador. E nesta relação de trabalho será utilizado o direito do trabalho. O direito do trabalho, então, vai regulamentar, vai disciplinar essa relação entre empregado e empregador. Nós temos outras relações de trabalho, como por exemplo, do servidor público. O servidor público trabalha? Claro que trabalha. Ele tem uma relação com o Estado. E qual é o direito que vai disciplinar esta relação? O direito será o direito administrativo. O profissional liberal, ele trabalha? Claro que ele trabalha. Mas qual vai ser o direito que vai disciplinar a relação dele? Vai ser o direito civil. Assim, fica bem claro que no momento que o cliente chega no escritório do advogado, é necessário inicialmente realizar esta investigação. Se aquela é uma relação de trabalho, se ali nós temos empregado e empregador. Porque assim nós podemos determinar que o direito a ser discutido será o direito do trabalho. E o foro competente será a justiça do trabalho. Então nós vamos começar agora a verificar quem são esses dois sujeitos, empregado e empregador. Onde eu posso encontrar esses dois sujeitos? Podemos encontrar os dois sujeitos na CLT, no artigo 2º, empregador, e no artigo 3º, empregado. Eu vou começar pelo artigo 3º. Normalmente meus alunos me perguntam, mas por que pelo artigo 3º e não pelo artigo 2º? O motivo é muito simples, porque eu gosto. Não existe outro motivo. As pessoas até acham que é porque é empregado aí por suficiente, não tem nada disso. Eu só começo pelo empregado, realmente porque eu gosto, porque eu acho que é mais didático começar pelo empregado. Então vamos lá começar no artigo 3º, o empregado. O artigo 3º ele prevê: considera-se empregado toda pessoa física. Logo, não podemos ter uma relação de emprego com pessoa jurídica. Obrigatoriamente, ela deverá ser com pessoa física. Isso gera muitas tentativas de fraude das relações, como por exemplo, a pejotização, muito comum hoje em dia. O que é a pejotização? A pejotização é a necessidade que o trabalhador tem de constituir uma pessoa jurídica. Porque o contratante, ele vai contratar a sua prestação de serviço através da sua pessoa jurídica. Ou seja, se eu contrato a pessoa jurídica, eu não tenho relação de emprego.
Se eu não tenho relação de emprego, eu não preciso pagar hora extra, pagar férias, depositar fundo de garantia, etc. É claro que isso, durante a discussão judicial, consegue-se verificar a existência da fraude e o juiz acaba declarando a nulidade e a existência do vínculo de emprego. Então, o artigo 3º ele já começa. Empregado é toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual. E o que é essa serviço não eventual? Quando você olha lá nos livros de direito do trabalho, normalmente se diz que o não eventual é aquele que presta serviço com habitualidade. Eu, particularmente, eu não gosto muito dessa habitualidade, porque leva a entender que se relaciona com o tempo. E a não eventualidade não se relaciona com o tempo. Você é empregado trabalhando uma vez por semana, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, não importa o tempo que você trabalha, e você vai ser empregado da mesma maneira. E o que seria então essa não eventualidade? Seria o conhecimento. Conhecimento do quê? O conhecimento que o empregador tem de quando vai utilizar a sua força de trabalho. A partir do momento que o empregador sabe que vai utilizar a sua força de trabalho a cada 15 dias, você vai ser um trabalhador não eventual. Se ele souber que vai utilizar a sua força de trabalho a cada 3 dias, segunda, quarta e sexta, por exemplo, você é não eventual. Vocês podem dizer, não, então o sujeito que trabalha 30 dias realizando uma certa atividade numa empresa, ele é não eventual. Depende. Porque para você saber se ele é eventual ou não, é necessário realizar uma pergunta. Qual pergunta? Quando terminar a prestação de serviço, quando eu vou utilizar novamente a força de trabalho daquela pessoa? Se a resposta for não sei, ele é um trabalhador eventual. Não importa quanto tempo ele trabalhou. Enquanto que o empregador sabe quando utilizará a força de trabalho. Então a não eventualidade, ela se relaciona com o conhecimento do empregador e não necessariamente com o tempo. Então, artigo 3º, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador sob a dependência deste. Essa dependência, ela gera a obrigação de subordinação do empregado. Então o empregado, ele subordina, ele obedece ordens, não porque ele é humilde, porque ele está sendo humilhado pelo seu empregador, mas ele obedece ordens por previsão legal, porque ele depende do empregador, ele depende das ordens do empregador, ele depende das informações do empregador para saber aonde vai trabalhar, como vai trabalhar, quando vai trabalhar, fazendo o quê, que horas ele vai trabalhar. Então esta dependência gera a subordinação do empregado. Então o empregado não faz o que quer, ele faz o que o seu empregador determina. Mediante salário. O salário é um elemento essencial nessa relação. Se não houver o pagamento de salário, não há relação de emprego. Você pode encontrar as outras características da relação de emprego. Você pode encontrar que o sujeito é pessoa física, você pode encontrar que ele presta serviço de natureza não eventual, sob dependência, mas faltando o salário, nós não teremos uma relação de emprego. Como acontece, por exemplo, com uma pessoa que faz um serviço, ou presta um serviço voluntário, assistencial para uma igreja. Ele é pessoa física. Ele é de natureza não eventual, porque o padre, ele sabe quando vai utilizar a força de trabalho daquela pessoa. Sob dependência, o padre determina que dia a pessoa vai comparecer, que horas, fazer o quê. Mas falta uma coisa, o que está faltando? O salário. Se faltar o salário, não há como se caracterizar aí uma relação de emprego. Nós ainda encontramos uma outra característica de empregado, só que vai estar no artigo 2º, no artigo do empregador. Qual característica? A prestação pessoal de serviço. O empregado, ele não pode se fazer substituir
na sua relação de emprego. Eu não posso simplesmente mandar alguém dar aula por mim na faculdade. Só eu posso dar aula. A faculdade pode colocar um substituto, mas quando ele coloca um substituto, aí surge uma nova relação de emprego, agora do substituto com a faculdade. Mas a minha relação de emprego, ela continua sem possibilidade de substituição. Então, só para deixar bem claro, são características do empregado ser pessoa física, prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob dependência deste, mediante salário e de forma pessoal. Ele não pode se fazer substituir. O empregador, por sua vez, nós vamos encontrar no artigo 2º, o empregador. O artigo 2º, ele inicia dizendo: considera-se empregador a empresa. Nesse momento, o estudante deve prestar atenção que empresa aqui não é dentro daquele conceito de direito empresarial. Empresa aqui é simplesmente pessoa jurídica com fins lucrativos. Ponto. Só. Então, empregador, previsto no artigo 2º da CLT, é pessoa jurídica com fins lucrativos. Então, este é o empregador previsto no artigo 2º. Aí vocês devem estar pensando e vão perguntar: e as pessoas físicas não podem ter empregado? E as pessoas jurídicas sem fins lucrativos não podem ter empregado? Claro que podem. E isso está respondido no parágrafo 1º. A CLT, ela cria o equiparado ao empregador. Então nós temos duas figuras. Nós temos o empregador, no artigo 2º, empresa com fins lucrativos, e nós temos o equiparado ao empregador, previsto no parágrafo 1º do artigo 2º, onde diz: equipara-se ao empregador para os efeitos exclusivos da relação de emprego os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados. Então, essa é uma diferença teórica, mas necessária. A figura do empregador e a figura do equiparado ao empregador. Um no artigo 2º, o outro no parágrafo 1º do artigo 2º. Muito bem. Continuando, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva, tanto faz, que assumindo os riscos da atividade econômica. O que seriam esses riscos da atividade econômica? Resumindo, empregado não é sócio do empregador, mesmo ele achando muitas vezes, porque quando ele está com algum problema econômico, onde ele não corta simplesmente na luz, ele não corta no cafezinho, ele não corta no tipo de papel, ele corta onde? No salário do empregado. E muitas vezes ele quer dividir o pagamento do salário. Ele diz: vou te pagar uma parte agora, a outra parte eu não sei quando eu vou pagar. Ele pode fazer isso? É claro que não. E ele não pode exatamente em razão desta previsão legal, assumindo os riscos da atividade econômica. Então, o que acontecer na empresa dele, a responsabilidade é exclusiva dele. Ele não pode dividir essa responsabilidade com o seu empregado. Um exemplo simples: um shopping center pega fogo. Fica fechado durante 30 dias para fazer os concertos. A loja fica fechada também. E o vendedor fica 30 dias sem fazer nada. Tem direito a salário? É claro. Mas ele não trabalhou? Qual o problema? Não está dizendo que os riscos da atividade econômica é do empregador? Logo, vai contar no tempo de serviço do empregado e o empregador vai ter que pagar por esse mês de trabalho, mesmo se o empregado não fez nada durante esse mês. Então, empregador é a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite. Esse admite é importante. Por que esse admite é importante? Porque a relação empregado-empregador é uma relação contratual. Só inicia quando inicia o contrato. Então, esse admite aqui nós poderíamos substituir com contrata. O empregador contrata. Se não houver a contratação, não há relação de emprego. Por exemplo, cooperativa. O cooperativado é empregado da cooperativa? Não. Por quê? Porque ele se associa à cooperativa.
Não existe uma relação contratual, contratante-contratado, como existe na relação de emprego. Então o empregador admite, assalaria, mais uma vez nós encontramos aqui a alusão ao salário. Então o empregador tem obrigação de pagar salário e o empregado tem direito de receber salário. Por isso que a gente encontra o salário nos dois, tanto no artigo 2º quanto no artigo 3º. Um como direito, o outro como obrigação. O empregador assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. É o poder de direção que o empregador tem. Esse poder de direção, ele tem uma relação direta com a subordinação do empregado. Lá no artigo 2º, quando nós vimos, o empregado, ele se subordina ao empregador. E nós vimos que ele se subordina por previsão legal. Dependência, ele atua sob dependência. Por que isso? Porque o empregador, ele tem o direito de dirigir a prestação pessoal de serviço. Então, nessa direção, nesse poder de direção, nós temos o poder de organizar. O empregador, ele tem o direito de organizar a prestação de serviço dentro da empresa dele, quem vai fazer o quê, quem vai ser subordinado, chefe, supervisor, gerente, aonde vai trabalhar, que horas vai trabalhar, fazendo exatamente o quê. Então ele tem, dentro desse poder de direção, o poder de organizar. Se ele tem o poder de organizar, o que ele pode fazer? Ele pode fiscalizar, ele pode verificar se aquelas ordens, aquelas determinações que ele passou para os seus empregados estão sendo cumpridas. E, logicamente, decorre do poder de fiscalizar o poder disciplinar. Se o empregado ele não cumpre corretamente as determinações do seu empregador, ele pode ser punido pelo empregador. Essa punição nós já vamos deixar para outro vídeo, quando nós falarmos das formas de punição e extinção do contrato de trabalho. Muito bem. Então aqui nós terminamos as características, os requisitos obrigatórios de empregado e empregador. É bom deixar bem claro, para que não fique dúvida, que se faltar um requisito sequer, não há relação de emprego. Todos os requisitos têm que ser encontrados em conjunto. Lembram daquela pessoa que estava ajudando o padre? Se nós olharmos, nós vamos encontrar aqui todos os requisitos, menos um, que é o pagamento do salário. Logo, não há relação de emprego. O artigo 2º, além do parágrafo 1º que nós já vimos, que é o equiparado a empregador, possui ainda o grupo de empresa, ou grupo econômico. E aqui nós temos que fazer um parêntese grande aqui. Qual parêntese? O parágrafo 2º, ele foi alterado pela reforma trabalhista. Além da reforma trabalhista alterar o parágrafo 2º, ela ainda inclui o parágrafo 3º. Então nós temos o parágrafo 2º, que fala sobre grupo econômico, e o parágrafo 3º, que traz uma informação nova do que já era apresentado antes na CLT. Então o que é grupo econômico? Grupo econômico, então, ele vai existir quando várias empresas com personalidade jurídica própria estiverem sob a direção, controle ou administração de outra. Então nós vamos ter uma empresa controladora com várias empresas dirigidas por ela. Esse grupo econômico é importante por quê? Pela responsabilidade. Cada empresa é autônoma, cada empresa possui a sua própria relação de emprego, mas, por ser grupo econômico, existe entre elas uma responsabilidade solidária, ou seja, o empregado de uma empresa, ele pode buscar processualmente, quando já estiver na execução, ele pode buscar a satisfação do seu crédito no patrimônio de qualquer outra que faça parte daquele grupo econômico. Então a responsabilidade solidária, o grupo econômico, é algo que o advogado trabalhista ele tem que se preocupar na hora que ele está verificando como foi, como se desenvolveu aquela relação de emprego. O advogado ele deve prestar atenção nisso. Existe grupo econômico? Porque se existir grupo econômico, vai facilitar a vida dele lá na frente, quando ele estiver executando os créditos declarados na sentença. Então o grupo econômico já vinha previsto no parágrafo 2º do artigo 2º da CLT.
Com a reforma trabalhista, foi incluído um parágrafo 3º. Qual foi o motivo da inclusão desse parágrafo 3º? É para tentar se resolver uma questão muito recorrente na Justiça do Trabalho. Qual questão? Se eu tenho duas empresas com os mesmos sócios, essas empresas formam um grupo econômico? Isso se discutia muito na Justiça do Trabalho. Hoje, essa discussão ela deve terminar, porque agora, com o parágrafo 3º, fica bem claro que não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios. Então eu posso ter duas empresas autônomas, cada uma com a sua atividade, as duas com os mesmos sócios, e não teremos grupo econômico. Então o parágrafo 3º ele diz: não caracteriza grupo econômico a mesma identidade de sócios, sendo necessárias, aí vem uma condição. Para que essas empresas elas formem o grupo econômico em razão da identidade de sócio, é necessário que se encontre interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Então, uma resposta objetiva para uma pergunta objetiva. Empresas com mesmos sócios formam grupo econômico? Não. Pronto, não. É a primeira parte do parágrafo 3º. Outra pergunta: podem formar um grupo econômico? Sim, podem formar, se for comprovado no processo interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta das empresas dele integrantes. Assim, nós vimos as características, os requisitos obrigatórios para que seja possível a identificação de uma relação de emprego. E se você gostou, se inscreva, ativando as notificações, clica no sininho, aperta o joinha, comente o assunto que você deseja, porque você comentando fica mais fácil da gente fazer um vídeo que atenda às necessidades das pessoas que estão estudando ou que tenham dúvidas a respeito da matéria. Se você tiver alguma dúvida a respeito deste vídeo, deixe seu comentário, porque assim fica mais fácil da gente entrar em contato depois e tirando a dúvida que porventura você tenha. E aí, gostaram? Não diz? Lembre, estamos aqui para ajudar a propagar o conhecimento. Beijos e até uma próxima!